Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, curso de Engenharia de Produção. Autores: Ayla Eyre, Leonardo da Azevedo, Letícia Barbosa, Vitor Abranches. Justificativa: o cenário de pobreza está presente em diversas partes do mundo e pode afetar consideravelmente a qualidade de vida da sociedade, bem como a saúde e desenvolvimento social. Sendo assim, o interesse do tema proposto baseia-se em encontrar dados para demonstrar a situação atual das informações relacionadas ao salário mínimo no território brasileiro e os gastos médios das famílias brasileiras atreladas à comparação de tais aspectos com diferentes classes sociais. Objetivos: o projeto tem como objetivo buscar soluções para a erradicação da pobreza, tendo em vista os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, propostos pela Organização das Nações Unidas. Para isso, diversos dados em relação ao assunto serão analisados, a fim de demonstrar a situação vivida pelo país atualmente e elaborar uma comparação com países mais igualitários. Histórico da pobreza no Brasil. A falta de renda pode ter contextos culturais, históricos ou políticos. O Brasil, por exemplo, apresenta-se entre as 8 maiores economias do mundo e, em contrapartida, de acordo com estimativas do Banco Mundial, poderá ter um aumento de 2,5 milhões até 3,6 milhões de pessoas vivendo na miséria até o final do ano de 2017, resultante da crise econômica. Histórico da pobreza em Brasília. O Distrito Federal também apresenta grande quantidade da população vivendo na linha de pobreza e segue a mesma tendência do resto do território nacional, a pobreza sendo evidenciada pela desigualdade e má distribuição de renda. Assim sendo, em 9,2% dos lares, a soma das receitas familiares encontra-se acima de 20 salários mínimos, enquanto 23,4% da população total do Distrito Federal possui renda de até 1,1 mil. Desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é analisada desde os tempos do Brasil colônia, em que Portugal detinha os recursos advindos do próprio Brasil. Primeiro, a exploração do pau-brasil. Segundo, a exploração da cana-de-açúcar e, posteriormente, do ouro, além da produção agrícola da era do café. Administradas por pessoas designadas pela coroa, cuja relação de desigualdade dava-se entre os senhores e os escravos. É possível notar que os impactos trazidos da era colonial são colossais. As desigualdades se tornaram cada vez mais frequentes nos diversos setores da sociedade e podemos verificar isso, por exemplo, por meio dos salários da classe trabalhadora brasileira. Neste critério, levamos em conta as diferenciações salariais entre diferentes gêneros. O homem, exercendo o mesmo cargo que uma mulher, recebe mais, e, principalmente, a diferença devido aos graus de escolaridade. Um funcionário público pode ganhar, hoje em dia, mais de 30 vezes o salário mínimo estabelecido pelo governo. Atualmente, o Brasil vivencia uma triste contradição de estar sempre entre os 10 países do mundo com o PIB mais alto e, por outro lado, estar sempre entre os 10 países com maiores índices de disparidade social. Contraponto com outros países, o Brasil possui um dos piores coeficientes de Gini do mundo, ficando empatado com o Equador e estando à frente de países como a Bolívia, Camarões e Madagascar, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Apesar desse dado ruim, vale a ressalva de que o país é aquele que apresenta a melhora mais significativa do índice de Gini em todo o mundo nos últimos anos. Em 1990, o valor do coeficiente era de 0,607 e em 2011 caiu para 0,527. Conclusão: aliando-se a dados referentes ao Distrito Federal com dados do Brasil como um todo, foi perceptível que a desigualdade é uma tendência presente em todo o território e possui seu exemplo mais evidente na capital do país, Brasília. Logo, é possível que a avaliação dos históricos possa guiar a tomada de decisões e de transformações no cenário de pobreza brasileiro, somando-se a uma maior conscientização da sociedade.